Padres devorados. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando as dificuldades que existiram para que o Ceará fosse colonizado de verdade. Você já assistiu nas aulas anteriores o que aconteceu com Pedro Coelho de Souza, a grande seca que abalou o Ceará de 1605 a 1607. Mas quando eu penso nesses padres que eram jesuítas, eu me recordo que você precisa olhar para a Europa da Idade Moderna, e compreender que um homem chamado Martinho Lutero abalou o edifício, o trono, o altar da própria Igreja Católica com suas ideias contrárias, com as suas 95 teses contra a Igreja, tornando-se assim um herege a ser perseguido. Isso fez com que a Igreja reagisse inevitavelmente através da chamada Contra-Reforma. Concomitante a isso, já estava acontecendo um movimento dentro da Igreja, a partir de 1534, que foi a chamada criação da Companhia de Jesus. Você deve ter ouvido falar de Santo Inácio de Loyola, que idealizou uma ordem de sacerdotes com uma disciplina primorosa, rigorosa, chamados de jesuítas. Eram os inacianos ou jesuítas. E a Igreja Católica tinha uma urgência muito grande. Diante das novas, das boas novas, das novidades, especialmente diante do novo mundo, que era o Brasil, recém-descoberto, era necessário colonizar o mais rapidamente as mentes humanas, chegar o mais rapidamente aos corações nativos. Diante das informações da carta de Pero Vaz de Caminha, era necessário que o catolicismo se estabelecesse por religião oficial o mais rápido possível. O curioso é que já se sabia pela Europa da fama do Ceará, especialmente da fama dos índios bravios do Ceará. E em face da necessidade de garantir a posse territorial, usando o Ceará como base estratégica para expulsar os franceses do Maranhão, iniciou-se aí o binômio cruz-espada. Exatamente, o índio que fica entre a cruz e a espada. Foram escolhidos 2 sacerdotes, 2 jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Figueiras, parceiros de viagem, parceiros de teologia, indivíduos que vão sonhar com o ideal de levar a salvação às chamadas almas perdidas, como eles assim imaginavam, ou almas primitivas dos nativos. Por volta do início de 1607, eles tomam de um barco, singrando pelo rio Jaguaribe. Isso mesmo, é importante que você tome nota, porque o rio Jaguaribe foi uma das mais importantes rotas de colonização do Ceará, juntamente com o rio Acaraú e o rio Ceará propriamente dito. Através do rio Jaguaribe, esses 2 sacerdotes jesuíticos, inacianos, singravam o rio com aproximadamente entre 50 e 60 nativos, catequizados, já amansados, mas que tinham sido antes escravos do próprio Pero Coelho de Souza, o que confirma essa ideia do índio entre a cruz e a espada. Ao desembarcarem, ao se retirarem do rio Jaguaribe, eles caminham longamente na busca da Ibiapaba. Porque a notícia é que havia muitos franceses concentrados naquela região. E era necessário oferecer paz aos índios para que os nativos também lutassem contra essa ameaça francesa que acabava fazendo com que Portugal ficasse inseguro quanto à posse territorial efetiva. Ora, eles vão montar um aldeamento jesuítico, uma redução jesuítica na Ibiapaba, onde havia a catequese, a lavoura, a aldeia propriamente, que vai dar origem aos futuros povoados, ao mesmo tempo que a oração, a contrição, o teatro dos jesuítas para ensinar as coisas dos céus e também até as coisas dos infernos, já que havia ali um etnocídio praticado
levando-se em conta que a cultura indígena era inferiorizada. Em meio a tudo isso, por volta de 1608, houve uma invasão de índios diferentes. Diferentes daqueles que estavam já catequizados e que já se achavam ali entre os padres Francisco Pinto e Luiz Figueiras. Tratavam-se dos índios tacarijus. E se você não sabe o que é um índio tacariju, é um índio canibal. Isso mesmo, um índio que pratica o canibalismo, seja por ritual, seja por fome. E eles mataram Francisco Pinto à base de pauladas. Francisco Pinto morreu à base de pauladas e depois comeram Francisco Pinto. Luiz Figueiras, desesperado com muita sorte, conseguiu escapar e caminhou longamente na busca do Rio Grande do Norte. Ora, nós sabemos que ele teve que primeiro passar pelo Rio Ceará, onde teria fundado um povoado chamado Povoado de São Lourenço, um aldeamento de São Lourenço. Lá no Rio Grande do Norte, especificamente, nesse momento em que ele sofre com a idade, com a saúde, ele não consegue permanecer. Precisava descansar. Então ele vai, inevitavelmente, tomar uma embarcação para a Bahia. Veja bem o que vai acontecer. Lá ele consegue escrever, traçar alguns escritos sobre o Ceará, intitulado de Relação do Maranhão. É o primeiro documento escrito do Ceará pelo padre Luiz Figueiras. Curiosamente, esse mesmo padre naufraga na Ilha do Marajó. E ao naufragar na Ilha do Marajó, vocês não vão acreditar. Quando ele escapa do naufrágio, veja bem todas as dificuldades que o Luiz Figueiras enfrentou. Inclusive, carregar o passado e a memória do seu parceiro, companheiro jesuítico, ter sido devorado pelos índios tacarijus. Ele naufraga. Em 1609, ele naufraga na Ilha do Marajó e, depois de escapar do naufrágio, ele levanta a cabeça e, de repente, tinha uma comitiva esperando ele. Nada mais, nada menos do que uma comitiva de índios aruãs. Para quem não sabe, os aruãs são um pouquinho parecidos com os tacarijus, também índios canibais. E o final da história? As insinuações históricas, os contos históricos já falam. Luiz Figueiras também foi devorado. Padres devorados. Mais uma expedição que falhou no sentido de colonizar efetivamente o Ceará. Você deve estar pensando aí, que Ceará difícil de colonizar. Mas calma, o que é difícil também é bom. Essa terra é muito aprazível. Nós amamos o Ceará. É a terra da luz, tão conhecida. Por isso mesmo, nós vamos continuar os nossos estudos. Espero que você curta, compartilhe e aguarde a próxima aula, o nosso próximo encontro, na história que versa sobre o Ceará, na história que detalha a respeito do Ceará na sua historicidade, na sua historiografia, na sua economia, política, cultura, no seu povo, no seu social, enfim, em todos os aspectos dessa historiografia cearense tão necessária de ser conhecida e que vai ajudar você, inevitavelmente, nas suas pesquisas, no deliciamento que a história nos favorece em nossas leituras, como também em muitos concursos que você possa vir a realizar. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.